O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, este é o Sobre a Mídia, um programa que debate o jornalismo do Paraná e do Brasil, além de temas relacionados à comunicação. Eu sou Mário Message Júnior, jornalista e professor da Universidade Federal do Paraná, e trago semanalmente aqui na UFPR TV um caso específico ou um tema a ser analisado pelos nossos convidados e comentaristas. Lembrando que o Sobre a Mídia é um programa produzido pela UFPR TV em parceria com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná, o Departamento de Comunicação Social da UFPR e com o apoio dos estudantes de jornalismo da UFPR. O programa pode ser visto pelo canal 15 da NET, 187 da Vivo TV, pela Rede IFES para todo o Brasil ou pelo site www.tv.fpr.br. O programa também é exibido pela Rádio UniFM em 94.5 para a Grande Curitiba. Hoje, o tema é o jornalismo policial e vamos usar como exemplo a cobertura do caso da Renata Mugiati. A questão principal é como a cobertura de casos policiais pela mídia pode ser feita com qualidade e sem ferir a ética jornalística. Para falar sobre esse assunto, eu conto com a presença aqui no estúdio da jornalista Ellen Anacleto. A Ellen é repórter da RIC TV e mestrando em comunicação aqui pela UFPR. Também foi uma das responsáveis pela cobertura do caso Renata Mugiati na emissora e vai contar para a gente um pouco da experiência dela com este contato com o inquérito do caso da Renata Mugiati. Também aqui no estúdio, o professor João Augusto Muliani, o Guto Muliani, professor da UT, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, na área de comunicação social. Muliani é formado em jornalismo e o tema da dissertação de mestrado dele foi sobre como a imprensa cria mitos na área do crime. O programa de hoje vai debater a qualidade da cobertura de casos policiais pela imprensa, tendo como exemplo o caso da morte da fisiculturista Renata Mugiati, de setembro do ano passado. Ela foi encontrada morta depois de cair do 31º andar de um prédio no centro de Curitiba. Houve várias reviravoltas durante a investigação, em momentos em que não se sabia ao certo a causa da morte da fisiculturista: assassinato ou suicídio. Mesmo assim, a imprensa divulgou o caso, sem a conclusão específica do inquérito policial. Em vários momentos, o namorado da vítima, Rafael Sus Marques, foi colocado como autor do crime pela imprensa. E várias conversas pessoais de Mugiati, trocadas com um advogado criminalista dias antes do crime, em que ela acusava Sus Marques de agressão, foram divulgadas pelos meios de comunicação. Apesar de, neste caso, a polícia ter mantido a acusação de homicídio qualificado contra o médico Rafael Sus, a antecipação de supostas evidências e conclusões sobre as investigações pode ser prejudicial aos envolvidos. Pensando nisso, no programa de hoje, vamos refletir sobre os limites do jornalismo na cobertura de casos policiais como o de Renata Mugiati. A Ellen trabalhou na cobertura deste caso. Então, queria que você primeiro relatasse para a gente como foi essa experiência, quais são as nuances, contasse um pouquinho do caso para a gente, Ellen. Pois é, Mário, eu continuo trabalhando, né, nesse caso, porque ele ainda não terminou, né? Ele ainda não teve um desfecho, então ainda as informações ainda continuam acontecendo. Eu recebi uma mensagem em setembro, né, no dia da morte da Renata, com um vídeo, né, em que se dizia, né, que uma moça havia se suicidado no centro de Curitiba. E depois a mensagem a seguir me dizia que era justamente a Renata Mugiati, que era muito conhecida no cenário do fisiculturismo, enfim. Você estava contando que você já tinha inclusive entrevistado a Renata como fisiculturista. Exatamente, já tinha entrevistado a Renata numa ocasião, para uma reportagem, falando sobre fisiculturismo, a Renata na academia, super tranquila. E aí me surpreendeu muito aquela notícia, não conhecia, não tinha relação nenhuma com ela, mas claro que fiquei muito chocada com aquilo. E o engraçado é que dessa vez, normalmente a gente recebe, né, em grupos policiais e grupos do WhatsApp que trabalham muito, né, o dia inteiro recebendo muitas coisas.
esse em especial, quando eu recebi, eu fiquei muito... Era uma mensagem de uma pessoa que trabalhou comigo. Levei para a redação o caso e falei, gente, olha, é um suicídio, mas em seguida começaram muitas conversas de rede social, dizendo, olha, a Renata nunca se suicidaria, ela era muito feliz, ela não tinha problemas. Então, aquilo me pegou, assim, sabe? De alguma forma, aquilo eu senti que não era só... Alguma coisa estava errada. Alguma coisa estava errada, não era só um suicídio. Era uma sensação, não tinha nada além disso. Levei o caso para a redação, falei, gente, olha, aconteceu isso, ela é famosa no fisiculturismo, ela é uma atleta que tem muito futuro e eu acho que a gente podia acompanhar isso, porque de alguma forma surgiu o nome do namorado dela, né, de que ele poderia ter alguma coisa a ver com essa morte. É claro que, em princípio, eu até estava conversando com o Guto antes da gente entrar no ar, em princípio a ideia foi muito rechaçada na redação, porque suicídio não se fala, né, no jornalismo, não se cobre, não se comenta, não se nada. Então, levei o caso e falei que a gente tinha que acompanhar. E aí, a chefia da redação disse, olha, não, que é um suicídio, vamos acompanhando. E isso foi crescendo de tal forma, e como você disse... Você estava apurando, mas sem divulgar nada. Sim, sem divulgar nada, né? A gente deu a notícia de que efetivamente havia uma desconfiança sobre as circunstâncias dessa morte, acho que uns 2 dias depois, né? Ela morreu num sábado e a gente só voltou a falar do caso na terça-feira, quando aí efetivamente a polícia reabriu o caso e quando a polícia instaurou um inquérito para apurar isso, a polícia sempre abre um inquérito para investigar qualquer morte, seja ela suicídio ou não. Mas quando a polícia nos garantiu que havia a possibilidade de que não fosse suicídio, aí sim a gente sentiu respaldo para falar sobre isso. E aí que vocês começaram a divulgar o caso... Freneticamente. Foi uma cobertura na RIC TV, uma cobertura diária. Então foi intenso mesmo. E nesses momentos, quando com cobertura diária, é muito... E sobretudo um caso como esse, que vai ter, né, traços dramáticos. Sim. Né? Corre muito o risco de, nesses momentos, a imprensa exceder os limites, em casos que são delicados, assim, envolvem pessoas, possibilidade de suicídio e tal. Com certeza. E a gente aprendeu isso fazendo, né? É claro que eu venho aqui não como advogada do diabo, né? Porque trabalho num meio em que o imediatismo ainda... O apelo de leitura disso, o apelo de audiência disso é gigante, né? E programas policiais, né, Mário? Eu trabalho num programa que se chama Balanço Geral, que é um programa notadamente policial e que se alimentava muito desse caso, muito mesmo, diariamente. Então, a gente via que a corrida, no caso da Renata, principalmente que se dava entre a RIC TV e a Rede Massa, né, que também tem um programa que tem esse formato, era pelos detalhes. O que Renata disse para o advogado criminalista? Cadê a foto da Renata machucada? Porque, para contextualizar, né, a Renata, uma semana antes de morrer, enviou para um advogado criminalista aqui de Curitiba, que é muito conhecido no meio criminalista, fotos dela agredida, supostamente pelo namorado. E enviou uma foto e, enfim, também mensagens dizendo que estava sofrendo agressões. Essas fotos foram disputadas assim de uma forma absurda, né, pela gente e pela concorrência também. Então, o que a gente percebe, que eu percebia analisando assim, depois principalmente que passou, porque no momento ali você está atrás das provas, atrás de qualquer informação, qualquer mesmo, até uma palavra que ela deu, né, uma imagem dela andando, qualquer coisa servia. Naquele momento, qualquer detalhe era disputado, mas eu não vejo o que o jornalismo fez naquela época com maus olhos. Já vi outras coberturas de crimes com muita reserva. No caso da Renata, eu acho que se não fosse essa cobertura intensa, talvez a gente teria o caso encerrado hoje. O inquérito teria dado por suicídio exatamente. E não teria apurado... Eu acho que nesse caso, a efusão da imprensa, a loucura da imprensa atrás de qualquer informação que fosse, ela foi primordial para que a polícia não desistisse do caso da Renata, para que outros elementos fossem levados ao inquérito para que ele não fosse encerrado. Ainda que a exposição midiática às vezes possa ser negativa, nesse caso não foi negativo. Pode ser, mas nesse caso não foi negativo. É claro que a gente não mede, né, Mário, os efeitos para a família dela, né? No caso, a família hoje agradece muito, porque, enfim, tem consciência de que se não fosse essa exposição, o caso teria sido encerrado. Mas é claro que isso não se aplica a outros casos em que a família sofre com a exposição, em que, por exemplo, se comete uma injustiça, porque o Rafael ainda não é condenado, mas a família dele certamente sofreu os prejuízos, né, dessa exposição. Sim, já tem um efeito. Claro.
Guto, você trabalhou no seu mestrado com a construção até mítica, sobretudo do vilão. Sim. Né? Você acha que esse componente de dramaticidade acaba colaborando muito para essa cobertura incisiva desse tipo de caso? Sim. Essa parte da vida concreta e cruenta, mas vivida como se fosse um drama, uma ficção. Tem uma coisa que é muito importante que a Ellen falou e que caracteriza o fato da mídia não ter silêncio. Entendeu? Você não tem espaço do silêncio. O único espaço nesse caso, se eu não me engano, foi depois que foi decretado o sigilo, que houve um pouco mais de tempo no caso. Então a mídia realmente vai atrás das informações. E daí, ao ir atrás das informações, ela busca outros relatos. E esses outros relatos inserem outros personagens na história. E aí você tem uma trama toda como se fosse um romance. Tá? Como se fosse um romance. É uma história, por exemplo, em que você pega uma moça bonita, porque uma fisiculturista, ela um romance que começa do fim, né? Você já sabe o desfecho. Já sabe o desfecho. E daí você vai tentar construir esse enredo. Tá? Então você tem a Renata é construída como um personagem, o Rafael como um personagem. Né? E aí isso vai sendo construído ao longo do tempo. Isso se dá em coberturas de longo e médio prazo. Essa cobertura foi até o ano seguinte, se eu não me engano. Sim. Tá? Você consegue construir isso, não é uma coisa muito imediata. Mas sim, e daí isso atrai a atenção do espectador, do leitor, para saber o que está acontecendo, se foi isso mesmo. Né? É uma estrutura narrativa de romance. E na sua compreensão, você é formado em jornalismo também, quais os limites? Até onde pode ir o jornalismo explorando o romance, explorando o drama, sem que isso acabe por mesmo até distorcer a própria cobertura, a própria investigação pode ser afetada pelo jornalismo, né? A investigação ela é afetada. Ela sempre é afetada pelo jornalismo, como a Ellen falou. Se não fosse a cobertura da mídia, talvez a polícia não se empenhasse. Eu lembro de um outro caso famoso, que foi o caso dos Nardoni, em São Paulo, que o que fez efetivamente que eles fossem condenados por conta do crime contra a menina, que depois foi jogada pela janela, também foi a cobertura de mídia. Porque outros casos acontecem semelhantes àquele e não vão para frente. Tá? E nesse caso também. Então, o jornalismo ele sempre interfere na investigação. Tem outros fatores que podem interferir, por exemplo, os interesses de partes envolvidas, seja dos envolvidos diretamente, seja da própria polícia, do Ministério Público, que daí passam a poder usar ou querer usar a imprensa. Qual que é o papel do jornalista, por exemplo, nessa cobertura, não só no policial, mas enfim, nesse caso específico? A checagem das fontes é fundamental, tá? Entendeu? Para ver assim, qual é o interesse da fonte que se está buscando para ocupar aquele espaço que seria um espaço de silêncio, por exemplo. Então eu vou ouvir determinada pessoa, aí eu vou ouvir exclusivamente para ter audiência, para ter um depoimento, ou eu vou ouvir efetivamente porque isso contribui para essa elucidação do caso, eu investiguei, não há outro interesse escuso nessa oitiva dessa pessoa, dessa fonte, etc. Tá? Sempre deixar claro quais são os instrumentos de coleta de dados, né? Para que o próprio leitor, né, perceba exatamente, porque você não está trabalhando com ficção, apesar de ser uma estrutura narrativa de romance. Mas ficcional, mas não é ficção. Não é ficção. Né? E que tem impacto na vida das pessoas. Tem impacto na vida das pessoas, com certeza. Das instituições, inclusive. Agora, recentemente, essa cobertura da imprensa, que começou, inclusive, não pelos veículos tradicionais, impactou, por exemplo, na troca do delegado do caso no Rio de Janeiro, lá do estupro coletivo. Claro. Entendeu? Então, há um impacto efetivo. Que é um caso também de jornalismo policial que é muito impactado porque ele começa mediatizado, né? Pela exposição que os meninos fazem no vídeo. Em alguns momentos, assim, nessa cobertura da Renata, para a gente não encerrar o bloco mudando de assunto, você sentiu que você deveria parar e dizer, olha, aqui eu não posso adentrar, ou pelo menos eu posso adentrar, mas eu não vou divulgar esse tipo de informação?
Isso que o Guto falou retrata exatamente a rotina da cobertura num caso como esse. Como o caso em si, ele se esgota ali, né? A Renata morreu. É preciso que a polícia engendre ali, consiga encontrar A questão fundamental é estabelecer quem matou tá e por que motivo matou. Né? Talvez não de forma... Claro, não dá para cravar que isso efetivamente aconteceu, mas o caso está ali, está encerrado, está estabelecido. Se começa a buscar outro tipo de nuance, outro tipo de cenário para a reconstrução daquele fim, né? Então aí você busca o amigo, você busca a mãe, você busca o irmão, você busca o amigo que teve com ela um dia antes, que teve descobre o ex-namorado. Exatamente, porque também entrou, né? No caso dele também se trouxe aí em cena uma ex-namorada que também teria sido vítima de violência doméstica, enfim. E claro, a pergunta que você me fez, ela me atormentou por muito tempo, porque nesse emaranhado de coisas, porque foi um caso muito aberto, né? Muitas pessoas vieram falar com a gente oferecendo informações que muitas vezes não eram relevantes ou que muitas vezes eram movidas pela emoção da morte, né? Pela emoção do momento. E a gente tinha que tomar cuidado realmente para não tornar o Rafael culpado antes dele ser condenado. Então, muitas vezes, a gente estava enveredando para um lado que talvez não trouxesse audiência. Poderia trazer audiência, né? O interesse, porque as pessoas adoram saber detalhes dessas coisas. Mas do ponto de vista prático, não acrescentaria nada na investigação e não acrescentaria nada para as famílias, para quem está envolvido. Então, muitas vezes eu tive que me colocar nesse dilema. Se frear. Então, tá bom. A gente encerra aqui o primeiro bloco Sobre a Mídia. Hoje estamos falando sobre jornalismo policial, sobre os limites do jornalismo policial. Voltamos daqui a pouco para o segundo bloco, quando a gente vai refletir sobre outros casos também. Estamos de volta para o segundo bloco do Sobre a Mídia. Hoje estamos falando sobre jornalismo policial. Aqui no estúdio comigo a jornalista Ellen Anacleto e também a jornalista professor da UTF-PR, João Augusto Muliani, o Guto Muliani. Guto, você trabalhou na sua dissertação de mestrado com a construção de mitos. Sim. Tem muitos personagens desses dramas policiais, sobretudo os que são criminosos, assassinos em série, que acabam virando uma mescla de vilão e herói, né? Que passam... O Leonardo Pareja era assediado, era cobiçado pelas mulheres. Como que essas coisas acontecem? De um evidente vilão você virar uma estrela pop, de certa forma, traços de estrela pop. O bandido, na realidade, ele nunca é só o bandido. Ele nunca é só mal. Né? Então, o caso que eu estudei foi o caso do maníaco do parque. Né? Mas isso remete a outros também dessa mesma maneira. Que cometia crimes cruentos. Super. Né? Ele estuprava as mulheres, matava as mulheres, algumas ele chegou a queimar o corpo. Então, você analisando a cobertura da mídia, você percebe que ele era cruel, que ele conduzia as vítimas sob ameaça para os locais onde ele praticava os atos criminosos. Mas isso era um detalhe na cobertura. Porque como não havia o silêncio, eles não achavam o criminoso, ao longo do tempo outras vozes falavam pelo criminoso. E como ele nunca é só um sujeito mau, as outras vozes revelam outras faces desse sujeito. Como que esse rapaz que era tão bom... Que era um trabalhador, que era o que cuidava da família, que era o que tinha uma namorada, né? Se comportava. Invariavelmente, parte dessas vozes eram vozes positivas. No caso do maníaco do parque, boa parte dessas vozes eram vozes positivas. Quais eram as vozes negativas? As vozes oficiais. A da polícia, muitas vezes, a do Ministério Público, né? Condenando esse sujeito. Mas que se contrapunham na cobertura a esses
relatos mais humanos. Por que mais humanos? Porque você conhece a namorada, você já teve namorada, você tem família, ele também tinha família, você tem colegas de trabalho que falam com você, ele também tinha colegas. Então, o relato do bem, do lado bom, digamos assim, desse sujeito, era feito por círculos que nós conhecemos. Tá? Agora, outros círculos falavam desse sujeito, mas círculos que a gente não tem contato todo dia. Por exemplo, o Ministério Público. Quer dizer, são distantes, são vozes distantes, são vozes frias, tal. Então aí você vai construindo um imaginário a partir dessas diferentes vozes sobre esse... Você disse que o maníaco do parque recebia centenas de cartas. Quando ele foi preso, porque ele ficou foragido, quando ele percebeu que a polícia fechava o cerco sobre ele, ele se refugiou no Paraguai, ele fugiu, depois ele foi pego depois de um bom tempo. Né? E o jornalismo policial focou nesse caso especificamente durante muito tempo todos os veículos de mídia, né? Os programas policiais específicos e a cobertura dos veículos tradicionais. Quando ele foi preso, ele falou que era inocente, então, mas daí se comprovou que ele era culpado, ele foi detido e foi mandado para o presídio. No presídio, ele chegou a receber, no começo da sua detenção, cerca de 200 cartas por mês, de mulheres interessadas, inclusive, boa parte delas, em manter um relacionamento afetivo com esse sujeito. Sabe? Então, o que me motivou, inclusive, a pesquisar foi isso. Quer dizer, como que um criminoso, um sujeito cruel, assassino de mulheres, né, recebe tantas cartas de mulheres querendo se relacionar com esse sujeito. E o jornalismo tem parte de responsabilidade nessa? Mas daí nessa... essa parte eu não estudei. Eu já estudei o jornalismo. Não, mas o jornalismo ajuda, né? Você acha que ele recebia muitas cartas por conta dessa narrativa que o jornalismo fez? Por conta dessa narrativa. Tá? Se você observar, por exemplo, os bandidos clássicos, por exemplo, inclusive abordados em livros e filmes, são cruéis, tá? Mas a mídia foi quem os categorizou nas figuras de mitos do crime. O Pareja, que você citou, o Lúcio Flávio, que é um criminoso mais antigo, o bandido da Luz Vermelha. O Acácio, não era o nome dele? O João Acácio era o bandido da Luz Vermelha. Bandido da Luz Vermelha. Né? O Lúcio Flávio, por exemplo, era um bandido com pinta de galã. Mas era um criminoso super violento no Rio de Janeiro. Tá? Então, o João Acácio, por exemplo, com o bandido da Luz Vermelha, que se criou todo um mito sobre ele invadir as casas da Luz Vermelha. Na realidade, quando você vai pesquisar, ele usou a lanterna vermelha porque foi a que ele tinha, não tinha nenhuma simbologia nisso. Então a simbologia toda é criada nos relatos sobre o bandido. Sobre o bandido da Luz Vermelha. Ellen, na cobertura assim, cobertura de um evento como esse, já parou para pensar nisso? Como que você narra o vilão sem criar, pela exposição midiática, de alguma forma, uma estrela, uma pessoa que é muito conhecida e que, nas narrativas que você vai construindo, vai ser multifacetado, naturalmente? Pois é, e o cuidado inverso também existe, né? Quando você está diante de um vilão, né? Quando você está diante de um condenado, ou enfim, e você também pisa no freio para não demonizá-lo, porque não é esse o papel do jornalismo, né? De alguma forma, você tem que trazer o fato. Mas é claro que como mas também não idealizá-lo. Não idealizá-lo, é difícil. Eu acho que você faz parte do mito da imparcialidade, né? Eu, como uma mulher escrevendo sobre o bandido da Luz Vermelha ou sobre o maníaco do parque, talvez tenha uma visão um pouco mais de defesa do que um jornalista homem, não sei. São reflexões. Mas assim, não parece meio um pouco inevitável, assim, porque você claro. Tal grau de exposição, com uma multiplicidade tão grande de vozes, é muito difícil que você não permita que as pessoas tenham as mais diversas interpretações sobre o caso. Claro, e isso que ele fala, que o Guto fala, é isso, assim, né? Essa questão da voz oficial ser impessoal. É a entidade Polícia Civil, é a entidade Polícia Militar. Não é a mãe do cara chorando em cima, né, do cara na cadeia. Então, isso, principalmente em TV, né, em que o apelo da imagem é muito forte, você vê uma mãe chorando por conta de um filho que fez muita coisa errada e matou, estuprou, enfim. Essa imagem diz muito mais do que uma entrevista com o governador do estado falando, olha, a gente fez o que era possível, vamos prender esse cara. Então, isso do ponto de vista de imagem, é muito imagético, né? Então, diz muito, assim, muito mesmo.
como você constrói esses mitos, esses... No caso dessa moça, por exemplo, eu lembro que houve um depoimento do secretário de segurança, sobre isso. Mas é um depoimento burocrático. É impessoal, né? É diferente de quando a irmã dela fala, ou a irmã do rapaz acusado fala, ou da mãe, sabe? Você aproxima. É como assim, a novela, por exemplo, trata da realidade das pessoas. Quer dizer, o jornal é daquela coisa um pouco mais distante. O jornalismo é um pouco vítima do interesse humano, porque o interesse humano, o ser humano no centro da narrativa, isso sempre trouxe grande visibilidade para a cobertura. Quando o jornalismo se aproxima do interesse humano, né, de quem é aquele personagem, ele está fadado a construir um personagem ambíguo, que é um assassino, mas é também o filho de uma mãe, o irmão, tal. Não necessariamente. Então, assim, é inevitável construir o herói também junto com o vilão. A Ellen falou uma coisa importante, que é você se ater aos fatos. Por mais que você converse com as pessoas, tá? Você é o filtro dessa narrativa. Tá? O jornalista é o autor disso. Porque o sujeito fala, mas é você que decide aquilo que vai entrar e como aquilo vai entrar. Tá? Então, por mais que você ouça a irmã, a namorada, a tia, a mãe, etc., como você vai abordar isso é que é o significativo. Porque é aquilo que ela falou, quando ela recebia várias pessoas querendo contribuir naquele fervor, daquele momento de emoção, etc. Quer dizer, ela vai filtrar aquilo, vai checar a informação, vai ver se isso bate. Porque às vezes as pessoas vêm falar com a maior boa vontade, mas é uma impressão. E impressão não se publica, não se divulga. Né? Você vai buscar os dados, os fatos, para daí você poder construir. Então você pode fazer uma narrativa mesmo mais humana, só que mais afeita aos fatos, mais objetiva. Mas como quando você busca quando você narra esse personagem, como vai aparecer gente de toda sorte querendo falar sobre, em certo momento vai aparecer fonte querendo falar sobre o personagem. Como que você separa a boataria, o que é irrelevante do que é relevante? Porque sobre a vida do cara tem um monte de gente com capacidade de dizer, ou sobre a vida dela e tal. E isso faz parte do... Qual o limite, assim, de você não só alimentar o disse que disse, mas se ater ao que é de fato relevante para a cobertura? Claro. Faz parte do filtro jornalístico, né, Mário? Desde a seleção, como a gente aprende, né, desde sempre que a seleção da informação é do nosso fazer, né, do nosso espírito profissional, o feeling para coisas que servem, para coisas que não servem também. No caso da Renata, eu recebia ligações infinitas e mensagens infinitas. De gente querendo falar. De gente querendo falar, de gente falando que, olha, porque ele tinha uma namorada aqui nos Estados Unidos, porque... Depois a gente foi checando e puxando, existia essa história. Reconstituir a vida inteira dele. A gente conseguiria fazer isso com os relatos que a gente tinha. Mas isso era relevante? Quer dizer, o jornalista tem muito mais informação do que ele divulga. Com certeza, com certeza. Ele tem, e o papel principal aí é você não se perder no meio disso tudo e não tornar uma cobertura séria numa cobertura diz-que-me-diz-que. Então esse é o maior desafio numa cobertura como essa, é filtrar a quantidade imensa de interesses, inclusive, porque até as pessoas que se aproximam de você, elas têm algum interesse, né, na divulgação daquelas informações. Vale para todos os casos, mas no caso policial, vale muito mais porque você vê pessoas que dizem que, não, a minha vizinha viu, é a velha história a minha amiga disse, que um amigo disse, e aí você fica seduzido como jornalista porque você quer... Mas você não pode virar Facebook. Não, você não pode dar esse tipo de abertura, né? Ou até dar checando as informações, isso dá trabalho, você checar cada coisinha, mas, enfim, a tua profissão exige isso, né? O jornalista precisa, se ele quer dar margem para todas as coisas que ele recebe, ele precisa checar a informação de uma forma muito minuciosa, porque corre o risco de transformar uma grande cobertura numa cobertura fadada ao... E mantendo assim um pouco a conversa nessa história da dramatização do crime, e quando a fonte oficial também acaba escorregando para ela se vendo como personagem, ela buscando os holofotes. Tem casos, o mais clássico é o da escola base, mas tem casos em que foi a fonte oficial
foi aquela que deveria ser a mais cuidadosa de todas, quem mais ofereceu as informações que produziram a narrativa excessiva, falsa. Tal. Nesse caso, Mário, em específico, Como a você gente desconfia teve... da fonte oficial? A gente teve muito essa... Nesse caso específico da Renata, houve, né? Como houve, em princípio, uma guerra de laudos, né? A gente costuma dizer, porque primeiro o laudo disse que a Renata havia morrido em decorrência das múltiplas fraturas que teve por conta da queda. E num segundo momento, o Instituto Médico Legal divulgou um laudo que dizia que ela havia morrido por conta de uma fratura num osso, né, da região do pescoço, milimétrico. Estrangulada. Que, né, o ocioide, que teria sido causado por uma lesão feita por alguém, uma lesão mecânica praticada por outra pessoa que não ela mesma. Então, essa guerra de laudos do IML botou em xeque também a credibilidade, né, do Instituto de Criminalística do Paraná. E aí entrou em cena a Secretaria de Segurança. Né, muitas entrevistas, como o Guto disse, do secretário, tentando explicar por que houve divergência nos dois laudos. E aí a gente teve, aí sim entrou em cena a fonte oficial que dava certas informações para certas emissoras, não dava para outras, divulgou certos vídeos, certos resultados de forma antecipada para... Né, a gente teve aí, lá na RIC TV, a gente divulgou o laudo de forma antecipada. Eu cheguei até a sofrer uma ameaça de uma fonte oficial que, né, enfim, não cabe revelar, mas que eu poderia ser intimada porque estava revelando um documento que era confidencial, mas aquele documento me foi cedido por uma fonte oficial. Então, enfim, houve ali um imbróglio nesse meio tempo entre a Renata ser enterrada e depois exumada, porque ela teve o corpo exumado depois e surgiu aí um terceiro laudo, em que as fontes oficiais... O terceiro laudo confirmava qual? Confirmava a morte mecânica, né? Foi com base nesse laudo de exumação que o Ministério Público ofereceu denúncia que posteriormente foi acatada pela Justiça, de que ela efetivamente estava morta quando caiu já do 31º andar, portanto teve o corpo jogado. Isso, claro, segundo a denúncia, né? Ainda não foi, não tramitou, enfim. Nesse tempo em que o corpo da Renata foi enterrado, exumado, em que efetivamente foram 3 laudos, e nesse tempo dos 3 laudos, a Secretaria de Segurança Pública, delegados, policiais, próprios peritos do Instituto Médico Legal entraram em cena porque estava em jogo aí a credibilidade da própria Secretaria, né, do próprio Instituto de Criminalística, do IML. Então, quando está em jogo a credibilidade de algum órgão público, aí sim a fonte oficial entra como um tempero, né, nessa história que, por um período, saiu do drama familiar da Renata. E entrou no que o IML fez. No conflito entre esses órgãos oficiais. A gente vai estar esgotado o tempo do segundo bloco, a gente encerra aqui e voltamos daqui a pouquinho para o terceiro e último bloco. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Sobre a Mídia, hoje falando sobre jornalismo policial. Aqui no estúdio, a jornalista Ellen Anacleto e o jornalista e professor da UTF-PR, Guto Moliani. A gente estava falando sobre o papel das fontes oficiais. As fontes oficiais também podem ser balançadas pela cobertura, pela visibilidade, acabar também tentando performar num papel e, de certa forma, distorcendo o próprio andamento da investigação? A gente tem um caso bem emblemático, né, Mário, sobre isso aqui no Paraná, que é o caso da Tainá. Né? Vocês lembram bem, a menina foi estuprada, né, em Colombo, acabou sendo morta em 2012 ou 13, provavelmente 2012. Ou 2013, me perdoem se eu estiver errada. Mas, enfim, é um caso que está sem solução até hoje, não se descobriu nada a respeito, né? 4 meninos foram presos e confessaram. E a polícia achou os responsáveis muito rapidamente. Foi muito rápido, né? Num dia depois, no dia que sucedeu a morte, os 4 meninos foram presos e teriam confessado, né, ter matado a menina. Pouco depois, o Ministério Público e a Ordem dos Advogados do Brasil teriam a informação de que esses meninos foram torturados, né, para fazer aí essa confissão. Hoje eles estão no programa de proteção a testemunhas e, na ocasião, um delegado de Polícia Civil foi preso
né, que é o Dr. Silva Pereira, que era advogado lotado lá no Alto Maracanã, foi preso, acusado de comandar essa série de torturas contra os meninos. E uma série de policiais, né, eu não me lembro o número exato, mas 8 talvez policiais foram presos, guardas municipais, policiais militares, todos acusados de tortura. Na ocasião, o secretário de Segurança Pública caiu, né, era o Cid Vasques, e a gente teve várias reviravoltas, e o Cid acabou caindo, perdendo o cargo máximo aqui da Segurança Pública por conta das, do episódio. Né, por conta das infinitas versões que foram dadas. E também, nesse caso, as fontes oficiais, elas, de novo, envolvem o IML, né? O IML divulgou um laudo na época em que disse que não houve lesão, não houve... Estupro. Estupro, exatamente, que não houve indício de estupro. E os policiais diziam que sim, que todos os meninos haviam estuprado a Tainá antes de matá-la efetivamente. Então, nesse caso, a cobertura dependia muito dessas fontes oficiais, porque todo caso policial começa com uma fonte oficial, né? O jornalismo acaba, por conta disso, confiando muito nas fontes oficiais? Infelizmente, sim. A gente acaba ficando refém, né? Claro que tem sempre uma testemunha que quer contar, né? Sempre tem uma vizinha que está ali, olha, eu vi, a minha filha viu, eu escutei. Mas o caso, as informações, o filé mignon das investigações, ele só é passado pela fonte oficial, né? Você não tem como atravessar, você não tem como ter acesso a essa informação de uma forma que não passe pela fonte oficial. Isso acaba ajudando a construir, porque no final das contas, a tendência é que você valoriza a voz oficial e constrói o vilão. A voz oficial constrói muito o vilão como vilão. Como vilão. Né? E, em geral, o vilão fala muito pouco pela sua própria voz. Há uma tendência também nessa confiança nas fontes oficiais, de você, inclusive, não ouvir o próprio acusado? Na realidade, as fontes oficiais ela tem uma característica que outras fontes têm também. Mas, por exemplo, a gente não pode esquecer que quando você fala de uma fonte oficial, você está falando de uma pessoa que está empregada numa determinada organização, que pertence à cultura daquela organização, que convive com um determinado grupo de pessoas, e ele é influenciado por tudo isso quando ele aparece na mídia. Né? E ele não tem experiência em geral nessa relação com a mídia. Tirando uma outra fonte, normalmente eles estão... No caso da Tainá, eles estavam debutando na relação com a mídia. Né? Nunca tiveram tido uma exposição midiática tão grande. Você pode pegar, por exemplo, uma pessoa que acredite que o fato de aparecer na mídia ou aparecer na mídia por mais tempo pode alavancar a carreira. E pode mesmo. Sim. Sabe? Então, esse é o cuidado que a gente tem de verificar as informações, mesmo das fontes oficiais, como a Ellen disse no começo aqui. Então, não é porque é oficial que é confiável. Ela é oficial, efetivamente. Mas no caso... Mas mesmo no caso, por exemplo, você pega... Vamos sair um pouco da polícia, que é uma fonte que a gente pode desconfiar mais recorrentemente, mas no Ministério Público. O Ministério Público também tem interesses. Às vezes tem interesse de criminalizar um determinado tipo de comportamento, né? Às vezes tem interesse em não criminalizar tanto o outro ou defender determinados interesses. Ou interesse até na própria exposição midiática. Exatamente, que pode ser que não sejam pertinentes ao fato em si, que é o nosso trabalho, né? De investigar exatamente aquilo que aconteceu naquele momento. Agora, a narrativa oficial, por exemplo, no caso dos crimes, em especial desses assassinos seriais, parte dela, sim, ela visa criminalizar o sujeito como um bandido, um marginal. Por quê? Porque você contrapõe e faz aquela visão dicotômica de que a fonte oficial é o bem e está lutando contra o mal. Exatamente. Tá? Mas a gente ouve, os veículos de comunicação ouvem efetivamente esse marginal. Tá? Então a gente tem que ter um cuidado nessa cobertura. Por quê? Porque ele está à margem da lei. Então a gente tem que ter também o distanciamento. O mesmo distanciamento que a gente tem, um pouco maior na realidade, do que a gente tem com a fonte oficial, porque tecnicamente o oficial seria a versão dos fatos, nós temos que ter com a visão do bandido e também com as outras fontes. Mas a narrativa do mito, tá, ela se dá nessa confluência das diferentes fontes, da voz do próprio marginal, das fontes oficiais, sabe? E daí você vai trabalhando isso e a ênfase se dá muitas vezes à revelia do que o jornalista quer, porque às vezes, no caso específico do Maníaco do Parque, não foi uma pessoa que cobriu. Tinha dezenas de jornalistas cobrindo o fato.
no mesmo veículo de comunicação. Construído a muitas vozes, a muitas mãos e muitos narradores. Exatamente. Então, quando você pega a narrativa dele como um todo, você tem a sensação que aquilo foi escrito por um romancista. Mas não, as pessoas trabalhavam juntas, muitas vezes, às vezes não trabalhavam juntos, mas no todo ela vai construindo uma narrativa, a revelia do próprio profissional. O profissional é que tem que ter o cuidado de falar assim, não, eu sou jornalista, a minha obrigação é checar os fatos. Né? Não interessa, por exemplo, fazendo uma analogia com o nosso momento político-policial, não interessa só a delação. Quer dizer, essa delação ela é comprovável. Né? Eu posso checar na agenda de alguém, eu posso checar em determinado dia, eu posso ver em câmeras de segurança, eu posso confirmar isso. Né? Esse é o papel do jornalista na área criminal e em todas as outras. Né? Mas nesse caso também a aceleração pela concorrência e tal faz com que essas questões acabam ficando em segundo plano. Né? A quantidade de delação que foi divulgada, assim como seria a acusação de um crime sem nenhuma comprovação, talvez de uma fonte oficial, mas você divulga sem nenhuma... E aí a concorrência é brutal, então, né? Divulga primeiro, checa depois. Divulga primeiro, checa depois, até porque se você não fizer, o outro jornal vai... É isso, eu não consigo, de novo, né? Não quero ser aqui advogada do diabo, mas eu não consigo condenar o jornalismo por isso, porque é uma demanda, né? Hoje a gente não tem mais o tempo que tinha para checar uma informação. Você recebe, no caso a gente recebeu o laudo, né? Um laudo foi divulgado pela gente lá em primeira mão, era um laudo de 25 páginas. Eu não tive tempo de ler todas as 25 páginas para dali extrair uma informação e efetivamente a gente extraiu o que dava e aí divulgou e durante essa divulgação foi checando o restante, né, das informações. Mas é claro, isso você está extraindo uma notícia de um documento que é oficial. Sim. Então, comprovada a oficialidade do documento, você não precisa se preocupar com o que está ali. Mas no caso de uma informação que chega, olha, sei lá, tal, enfim, uma informação que necessita necessariamente de uma checagem, essa informação muitas vezes ela vai para o ar sem ser checada. E você torcendo para que não é o correto, não estou defendendo esse tipo de prática. Mas num contexto de concorrência e de uma cobertura que está tão acirrada, muitas vezes nisso que o jornalismo incorre. E aí que a gente precisa tomar cuidado, quando eu disse até da divulgação das informações que a gente recebe, é que isso torna uma cobertura, isso invalida uma cobertura, isso pode invalidar, né, a tua credibilidade em todo o trabalho que você já fez. Então a gente, claro, não vou dizer que eu não fiz, né, isso de forma, não foi de uma forma ostensiva, mas uma informação que talvez estivesse em condições normais de temperatura e pressão, eu teria checado com mais esmero. Mas não num caso... Não, num caso como esse, não. E num caso que tem uma alta concorrente, vários veículos, vários jornalistas correndo atrás de um milímetro de novidade para poder divulgar antes da concorrência. Sim. Esses momentos são os mais perigosos, não acham? Em que você mais corre o risco de atropelar. O jornalista sempre no fio da navalha, né? Entre o que é adequado, correto fazer e aquilo que a pressão da busca da informação, afinal de contas, eu acho que não conheço nenhuma atividade que seja tão pressionada pelo tempo quanto o jornalismo. Então, o tempo de um lado, a ética do outro, são inimigos? Não tem como que você concilia esses dois elementos? E, sobretudo, nesses processos que acabam se acelerando, né? A cobertura de crime é acelerada. Uma disputa muito intensa. O trabalho em si, ele é sempre uma relação entre a prescrição da norma e como o sujeito se relaciona com essa norma que está prescrita. Tá? Então, ele é sempre uma atividade que é inédita. Em todas as profissões, o nosso trabalho ele sempre é uma atividade inédita. Nunca vai ter uma regra pronta para ser aplicada. Exatamente. Né? Agora, que nem a Ellen falou, e o caso específico. Ela tem um documento oficial na mão. Ela tem um documento oficial. Ela precisaria checar todas aquelas fontes e ter essa digamos assim, percepção de que talvez o delegado, o cara do IML queira mudar, pedir uma transferência. Não. Mas ela tem que dizer assim, isso aqui foi divulgado pela fonte tal, tem que ser trabalhado com esse cuidado. Dentro desse processo, ela vai ter relações, por exemplo, já vai ter tido outras informações de fontes próximas a essas fontes ou dessas mesmas fontes que confirmaram que essas fontes passaram informações verídicas.
Então você vai trabalhando esse inédito nosso do dia a dia dentro desse padrão ético que é garantir a integridade das pessoas com as quais você está trabalhando no jornalismo criminal. Tá? Agora, o ideal seria você ter o tempo que, não tanto tempo quanto o judiciário tem para fazer as coisas, mas assim, se a gente tivesse um pouco mais de tempo para isso, tá? A gente poderia checar isso com um pouco mais de cuidado. Mas vai piorar, mas não dá para a gente É. esperar ter o tempo do judiciário, de anos de processo. E não dá a nossa lógica é diferente da lógica do Poder Judiciário. Tá? Nós não podemos esperar que eles decidam sobre a culpa do sujeito para a gente poder publicar algo. Então a gente tem que publicar os fatos, com aquelas designações. O sujeito ele é acusado, ele é réu, ele não é um assassino, muitas vezes. Ainda. Então, o jornalista está sempre nessa gangorra, né? Entre a velocidade da informação e a qualidade da informação. Como que você lida com essa pressão, com essa tensão diariamente? Eu lido de uma forma muito preocupada, com muita preocupação, porque eu acho que principalmente falando dessa cobertura em específico, a pressa na divulgação da informação foi o único momento em que eu realmente botei o pé no freio e falei, ok, como vamos fazer aqui? Vamos pensar em ética agora, porque nos outros casos eu conseguia filtrar o que era relevante para a cobertura, o que não era relevante. Mas no caso em que, no dia em que a gente recebeu um laudo, né, como eu disse, e que esse laudo, a gente sabia que era a única emissora que tinha, né, esse laudo, eu tinha que fazer alguma coisa muito rápida com esse laudo, né? Eu tinha um jornal entrando em 15 minutos e vou fazer o quê com isso? Eu não tenho... Né? Não tem como ler as 25 páginas, enfim, a gente acabou optando por entrar ao vivo com o laudo na mão e destrinchando o laudo. Mas o que eu penso e percebo do jornalismo policial é que esses conflitos éticos, normalmente, eles não são encarados pelo jornalista, porque o jornalismo policial hoje se pauta... O jornalismo policial se divulga muito sem filtro. Sem filtro, baseado na versão do policial, na versão oficial. E aí a gente acaba ficando refém daquela versão de que, olha, trocou tiro, morreu... tinha uma arma com ele, por isso que ele morreu, ele reagiu. E o policial só esteve na cena do crime quando ele está envolvido. Quando efetivamente o crime já aconteceu, né? Normalmente ele chega depois que o crime aconteceu. Ele não pode acrescentar muito, né? Mas para o jornalista é uma muleta ótima, né? A fonte que está ali, ela fala, ela resolve o teu problema. Porque ninguém vai questionar um policial, né? Pelo menos não em primeira... Você acha que isso ajuda nessa construção no imaginário muito comum de que se foi preso é bandido? Sem nenhuma dúvida, porque é essa fonte que a gente escuta, né, Guto? É o policial que diz, sim, ele trocou tiros com a gente, ele morreu por isso. E você está preso Você não tem um contraponto. Quem vai falar? A mãe, que está em estado de choque? O irmão, que não quer falar para não ser morto também? Ou, enfim, não quero aqui generalizar, por Deus, né? O discurso de que polícia também... A gente tem um dos estados que mais mata bandidos, né? Que a polícia mais atua no sentido de matar bandidos ou não bandidos. A polícia que mais mata, que mais morre. A polícia brasileira. Só para finalizar bem rapidinho, que a gente está no final, Guto. Mas a fonte também, esse policial que acaba muito exposto, ele também busca virar um pouco o mito, o personagem? Ele também quer um pedacinho, a sua fala no drama? A sua fala, sim, mas eu acho que dentro de um contexto, acredito que dentro de um contexto mais da organização da polícia, mais do que da narrativa em si. Tá? Eu acredito que ele busca um espaço de voz, tá? Dentro desse cenário, para que não fique, por exemplo, no caso deles, o discurso do outro lado, que pode ser o lado marginal, que pode ser o lado da sociedade, pode ser um outro lado, mas ele coloca o discurso da corporação, né, presente. E eu imagino que eles são cobrados, inclusive, para colocar um determinado tipo de discurso nessas situações, tá? Mas é muito mais voltado a uma questão mais pragmática da atuação do policial do que propriamente uma busca de estrelato dentro desse drama todo. Okay. Eu agradeço a participação do Guto. Hoje a gente discutiu aqui no Sobre a Mídia a questão do jornalismo policial e esteve comigo aqui no estúdio o professor João Augusto Moliani, jornalista, professor da UTFPR, e aqui à minha esquerda a jornalista Eliana Cleto, da RIC TV, que também trabalha no programa Balanço Geral e trabalha na cobertura
de crimes, cobertura no jornalismo policial. A gente está encerrando aqui esse programa sobre a mídia, só lembrando que o Sobre Mídia é um programa produzido pela UFPR TV, em parceria com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná e com o Departamento de Comunicação Social da UFPR. Esse programa teve a produção dos alunos de jornalismo do 7º período da Universidade Federal do Paraná. Para sugerir temas, fazer críticas ou comentários, entre em contato conosco pelo e-mail ou pelo Facebook, facebook.com/UFPR-TV Oficial. Eu sou Mário Mensagem Júnior e espero você no próximo Sobre a Mídia, na semana que vem, conversando mais um pouquinho sobre comunicação. Até lá e muito obrigado pela sua audiência.